aqui. Voltou? Perfeito. O que vai acontecer, galera? Cada função da linguagem, ela está exatamente baseada em um desses elementos. Quando você estrutura um diálogo ou elabora um texto, o que você percebe? Que ele acaba tendo uma finalidade, né? A sua finalidade, por exemplo, pode ser apenas a expressão do indivíduo, a pessoa que está escrevendo simplesmente para se expressar. Se o indivíduo que escreve o texto, é o emissor, está baseado apenas em si mesmo, vamos voltar aqui no quadro? Então você tem um texto em que o indivíduo escreve o texto preocupado apenas consigo mesmo. Está aí, ó. ênfase no emissor. Correto? Beleza. Quando você pega um dicionário, volta aqui para mim. Pegou o dicionário, né? Qualquer dicionário que seja ele. O que o dicionário faz? Ele usa as palavras para explicar as próprias palavras. Concorda comigo? Então, nesse momento, você percebe que o dicionário é um texto, é um discurso que está preocupado com o próprio código. Ok? É o código que explica o código. Você já deve ter percebido, quando você, por exemplo, assiste a um DVD, já assistiu a DVD? Então, tem normalmente no DVD uma seção que explica os bastidores de como foi feito o filme, ou foi feito o show, né? Tem um nome, tem até um nome em inglês, vocês lembram qual o nome? Isso, perfeito. Aí, então você vai observar o seguinte, quando no DVD, o DVD explica o making of, olha aí, ó, lembrou o nome, né? O making of do DVD é o código sobre o código, é o DVD explicando o DVD. O nome disso, ó, é ênfase sobre o código. Bem, vamos então parar por aqui e vamos chegar à seguinte conclusão. O meu texto, ele pode enfatizar o emissor, o receptor, o código, o canal, a mensagem ou o contexto, né? Ou o contexto. Então, o que a gente vai perceber é que quando o texto se basear em cada um desses elementos de uma maneira mais especial, vai derivar uma função da linguagem, ok? Então, o texto, ele normalmente vai ter uma função predominante, ok? Vai ter uma função fundamental. É isso que a gente vai tentar observar nesses próximos passos, nesses próximos momentos, nessa aula de hoje. Combinadinho? Então, vamos lá. Vamos começar pela função emotiva. Vamos voltar aqui para o quadro, Antônio? Fechou? Beleza. Sobre a função emotiva, eu preciso fazer um comentário com vocês. Função emotiva não necessariamente tem a ver com... A letra não ajuda muito, mas vamos lá, né? Função emotiva não necessariamente tem a ver com emoção. Toma cuidado com isso. Função emotiva é aquela que tem a ver com o emissor. Combinado? Essa diferenciação é importante. Quando eu era aluno, quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu cometia sempre essa confusão. Eu ouvia função emotiva, eu pensava, pô, tem que ter emoção. Não necessariamente. Função emotiva, galera, não é aquela que se baseia na emoção. Vamos voltar aqui para o quadro. Função emotiva é aquela que se foca no, que se baseia, que prioriza o emissor. Pode ser um sentimento dele, uma emoção? Pode ser um sentimento, mas pode ser apenas uma opinião da pessoa, ok? Então, vamos tentar entender o seguinte. O seu texto, quando ele se baseia numa opinião de alguém, ok? Ou num sentimento de alguém, que esse alguém seja o emissor, o que você vai perceber é a função emotiva, tá bom? Combinado. Bacana. Vamos terminar de ler aqui o nosso quadro? Ou no sentimento da pessoa que se expressa. Não é à toa que a função emotiva, em alguns livros, também é chamada de... Opa, peraí, aqui, ó. A função emotiva também é chamada de função, olha o nomezinho, expressiva. Para variar, ficou torto, né, como de praxe, mas aí, ó, expressivo. Isso aqui era para ser um X, tá, galera? Isso aqui era para ser um X. Função expressiva ou emotiva. Porque, volto a dizer, se baseia na pessoa que fala, no locutor. Combinado? E aí, para terminar o conceito, hein? Comum em textos líricos. Fechou no texto? Isso aí. O que são textos líricos? É a poesia. Porque eles se voltam para a subjetividade. Opa! Essa aqui palavrinha eu não sei se a gente já usou. Eu acho que a gente já usou sim, hein? Subjetividade é tudo aquilo que se refere ao
sujeito. Tá bom? Tá aí, ó. Ok? Se voltam para a subjetividade, para a expressão da interioridade do eu lírico. Então, nesse ponto da aula, é importante a gente fazer um comentário. A função emotiva, a que se baseia no emissor, ela vai ser muito comum em poemas. Mas isso quer dizer que todo poema vai ter de forma muito vibrante, forte a função emotiva? De forma alguma. Existem poemas que vão priorizar o receptor, ok? Vai haver poemas que vão priorizar o código, poema falando do próprio poema. Então, vai ser diferente. Vamos entender o seguinte: para ter função emotiva de maneira vibrante, de maneira forte no texto, é fundamental que o indivíduo que fala seja o grande ponto central. E é o que a gente vai observar agora nesse poema. Na verdade, não é um poema, é uma música, vai, mas vamos chamar de poema. É um poema, vai. Não vamos diminuir. E aí eu não sei se a galera do nosso estúdio consegue colocar música pra gente. Assim é bom que você descanse um pouco da minha voz. Pode ser, Antônio? Foi? Se não conseguir, a gente pode ler, não tem problema não. Admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, lhe der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não me vejo, ah, que saudade de você. Ah, que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que não lhe vejo, quero matar meu desejo. Lhe mando um monte de beijo, ah, que saudade sem fim. Acho que no final das contas, voltamos aí com... Todos conseguiram ouvir? Depois vocês mandem aí alguma mensagem para eu saber se vocês ouviram, tá? Não sei se vocês conheciam essa música, a galera do estúdio não conhecia, ou se fez de não conhecida, achou que era brega, tá? Mas vamos lá. Temos aqui uma composição, vamos dar o crédito ao autor, né, que é o Vital Farias, interpretação de Fábio Júnior, mamãe gostaria muito de estar aqui. Vamos lá. Observa aqui, o texto, né, obviamente, ele tem um interlocutor. Lembrando que interlocutor é a pessoa com quem se fala, né? É o tal do receptor. Só que a saudade em questão é a saudade do eu lírico, que é o nosso emissor, ok? Simples assim. Vamos lá. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Bem, fui eu que mandei o beijo. Olha isso, ó. Fui eu que mandei o beijo. Eu mandei. Que é para matar meu desejo. Faz tempo que não lhe vejo, ai que saudade de você. Vamos voltar aqui a câmera para mim, Antônio? Pode ser? Beleza.
Já deu para você perceber que o texto ele não tem só a função emotiva. Também existe a função apelativa, ok? A gente vai ver daqui a pouco qual é. Não, é impossível ao texto ter apenas o emissor. Tem emissor, tem receptor. Não está escrito em português? Tem um código. A questão que a gente tem que pensar aqui é o seguinte. O que o texto está priorizando? Por acaso ele está tentando convencer a pessoa amada, que no caso é o receptor, a voltar para ele? Não. O que ele está tentando, na verdade, destacar é o sentimento dele, emissor, indivíduo, sujeito, lembra? Subjetivo. É o sentimento desse emissor em relação à pessoa. Então a ênfase do texto se dá exatamente sobre o emissor, sobre o seu sentimento de saudade em relação à pessoa amada, ok? Olha como continua a música aí, ó, nas últimas estrofes. Se um dia você se lembrar, aí ele até pede, ó, escreva uma carta para mim, né? Ele está tentando estimular o interlocutor a tomar uma atitude, escreva uma carta para mim. Nesse momento, o que ele está fazendo de alguma forma é incitar o interlocutor, né, fazê-lo tomar uma atitude. Mas, ó, escreva para mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim, faz tempo que não lhe vejo, isso daqui é a carta, né? Cadê? Cadê? Escreva uma carta, tá aqui, ó. Aí vem as frases da carta. Faz tempo que não lhe vejo, quero matar meu desejo. Lhe mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Então o que ele gostaria é que a pessoa amada sentisse por ele a mesma coisa que ele sente. Combinado? Turma, deu então para a gente perceber que no texto não existe apenas o emissor, existe também o receptor. Só que o emissor aqui, ele está sendo muito mais enfatizado, deveria ser um sinal de maior, tá? O emissor aqui, ele está sendo muito mais enfatizado, destacado do que o receptor. Combinado? Beleza? Claro que o receptor existe, mas o emissor é o nosso ponto fundamental. Combinado? Então a gente percebeu aí um exemplo de função emotiva. E voltando para o nosso quadro, a gente vai agora observar os recursos que marcam a função emotiva. Primeira pessoa. Primeira pessoa, lembra que existem 3 pessoas? Primeira pessoa, segunda e terceira. A primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. A gente tem o emissor, o receptor e o assunto. Vamos lá. Quem fala é o emissor, com quem se fala é o receptor, de quem se fala é o assunto. Como é que você vai observar a primeira pessoa? Normalmente você observa em 2 classes. Tanto nos pronomes, em primeira pessoa, mim, meu, eu, como também nos verbos. Ok? Verbos e pronomes em primeira pessoa, tá bom? Pontuação sugestiva. O que é essa pontuação sugestiva? Normalmente são as reticências e as exclamações. Aqui no poema, aqui na música, a gente observa, ó a exclamação aqui, tá vendo? Olha as reticências aqui, ó, tá vendo? Beleza. Voltar para o nosso quadro. Opa, aí. Interjeições. Interjeições. Oh, caramba, puxa vida. Na música, ele usa muito A. Ah, que saudade de você. É tipo um A que traduz ideia de lamentação. Não se esqueçam que nesse caso, o que a gente está observando aqui, pensa bem, o que a gente está observando, portanto, quais são os recursos linguísticos que vão perceber, dar dicas da função emotiva dentro do texto. Tá? Então, assim, ter algum conhecimento de gramática, galera, ajuda bastante, tá? Para você não achar que a gramática é só a regra, né? Pura e simplesmente, ela tem uma função, uma finalidade importante aqui. E aí você tem a adjetivação opinativa. O que é uma adjetivação opinativa? A adjetivação opinativa, ela se diferencia de uma adjetivação que eu chamo de factual. A adjetivação factual é aquela que se baseia no fato. Como assim, ó, Rafael? Como assim no fato? Bem, vamos lá. Se nós estivermos diante de uma parede branca, vê se na sua sala, vê se a parede é branca. É branca. Tá. Eu vou torcer para que seja, porque fica mais fácil. Se você olha a parede e diz, a parede é branca, isso é fato. Isso é inegável. Concorda? Fato. Isso é inegável.
independentemente de quem olhe, vai ver que a parede é branca, a menos que seja daltônico, mas aí é um outro problema, é uma outra situação. A pessoa confunde as cores, aí é lamentável, não posso fazer nada. Mas fato é, parede branca é um fato, é uma adjetivação, portanto, absoluta. Quando eu digo, nossa, aquela menina é uma menina bonita, ou quando você diz, hein menina, você diz, pô, aquele rapaz é bonito. Beleza não é um conceito absoluto. Beleza é um conceito muito relativo, concordam? Então, o que a gente pode perceber é que quando você diz que uma menina é bonita, ou que um menino é bonito, você percebe que por trás do bonito, do bonita, existe o quê? Uma adjetivação opinativa. E essa opinião, volta aqui para o nosso quadro, fecha aqui nele, fecha. E essa opinião, ela depende exatamente de quem? Da pessoa que fala. A opinião sempre depende do emissor. Combinado? Eu vou dar um tempo para vocês poderem copiar aí, acho que 1 minuto é suficiente. E aí eu bebo uma aguinha, tá bom? Galera, fica aí então no nosso monitor, daqui a pouco eu volto. Manda ver. Beleza. Acho que deu tempo para todo mundo copiar. Foi? Bacana. Seguinte, a gente falou um pouco da função emotiva, daqui a pouco ela vai voltar a aparecer nos exercícios. Fica tranquilo. E de qualquer maneira você deve estar acompanhando no seu material. Eu estou vendo aqui, ela está bem explicada. Vamos lá então para a próxima função? A gente vai agora falar da função apelativa. Ela também pode receber um outro nome, tá? A função apelativa, ela também é chamada de conativa. Toma cuidado aqui para você não fazer uma confusão que muitos alunos fazem. Olha para mim, fecha aqui. Fechou? Conotativa é outra coisa. Conotativo, lembra sentido conotativo? Que a gente chama de sentido figurado? Tem nada a ver. Aqui a gente está falando de função conativa ou apelativa. E o que essa função faz? Olha, ela se baseia, ela se centra no receptor, que também recebe o nome mais bonitinho, que a gente já falou aqui, de interlocutor. Ou seja, na pessoa com quem se fala. Combinado? Esse tipo de função, ela vai, portanto, manifestar enfoque na segunda pessoa do discurso. E aí é importante você fechar a câmera em mim novamente. Fechou? Bacana. Se a função emotiva se baseava na primeira pessoa, a função apelativa, ela vai se basear na segunda pessoa. Quem fala, com quem se fala. Vamos lá? Você observa que existem alguns indicadores dessa função. Claro, a segunda pessoa, também nos pronomes e nos verbos, ok? Em pronomes e verbos. O pronome de tratamento você. O pronome de tratamento você, ele é um tanto quanto estranho, né? Por quê? Quando você usa o pronome você, vamos pegar um verbo aqui, quer ver? Você viu o que aconteceu? Viu. O verbo viu, ele está na terceira pessoa. Tá vendo isso? O viu, ele está na terceira pessoa. Ele está concordando com quem? Com você. Percebeu aí? Então, muitos livros, de maneira correta, óbvio, se referem ao você como um pronome de terceira pessoa, porque ele pede verbo em terceira pessoa. Percebeu isso, não? Percebeu? No entanto, fecha a câmera em mim. Quando você usa o você, olha o que eu estou dizendo, quando você usa o você está falando sobre alguém ou com alguém? Com alguém. Se eu falo com alguém, volta para o quadro, se eu falo com alguém, eu não tenho terceira pessoa, eu tenho qual? Segunda. E aí, o que a gente percebe aqui é uma espécie de confusão. Eu fico sem saber se o você é de terceira ou de segunda. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente fala,
quando a gente produz a frase, quando a gente se comunica, né, é óbvio que você usa o você para se referir ao receptor. No entanto, o verbo, ele vai concordar em terceira pessoa, tá bom? Talvez alguns possam dizer que ele é meio híbrido, vai? Talvez, estava olhando para cima. Talvez alguns possam dizer que ele é meio híbrido, enfim. E aí no nosso quadro, fecha aqui nele, modo imperativo, que é o modo dos verbos, ok? Eu lembro quando eu era criança, tinha uma propaganda que fazia lavagem cerebral nas cabeças das mães, que os filhos faziam, né, para as mães poderem comprar um determinado chocolate. Eu não estou aqui querendo fazer propaganda não, mas vamos lá. A propaganda dizia, compre batom, seu filho merece batom. Olha os verbos, compre, beba. Correto? É muito comum que as propagandas se apropriem da função apelativa. Vamos tentar entender isso? Quem é o receptor da propaganda? São os consumidores. Na verdade, os potenciais consumidores. O que a propaganda quer, por meio do modo imperativo, é exatamente isso. Estimular o consumidor, a pessoa, o indivíduo, a aderir a um comportamento. Que comportamento? O da compra, o da aquisição. Então, o que a gente vai perceber é o seguinte, a propaganda, não apenas a propaganda, mas mais do que qualquer outro tipo de texto, a propaganda ela vai se apropriar bastante da função apelativa, porque ela vai tentar fazer com que o receptor se torne um consumidor, aderindo à compra de um produto. Combinado? Beleza? Não é apenas a propaganda. Eu não quero que ninguém diga, o Rafael disse que a função apelativa só existe na propaganda. De forma alguma, isso não é verdade. Tá bom? E existe uma função sintática também. Vamos fechar aqui no quadro? Isso aí. O vocativo. Tá? O vocativo. Existe um tipo de texto, continua no quadro. Existe um tipo de texto que é a carta, em que você, inclusive, abre usando um vocativo, né? Querida mamãe, caro atendente. Quando você começa a carta, pode fechar em mim? Beleza. Quando você, portanto, está escrevendo uma carta, perceba que você está claramente se direcionando a alguém. Você não está escrevendo, você pode até escrever situações da sua vida, mas que você deseja transmitir para alguém. Existe o outro lado e você quer se referir a esse outro lado. Esse outro lado, na verdade, é o receptor. E esse receptor você identifica com um vocativo. Eu me lembro, quando eu era mais novo, havia na seleção brasileira, né, um goleiro, atualmente goleiro da seleção, a galera do estúdio vai confirmar, é o Júlio César, não é, Antônio? Goleiro da seleção, Júlio César. Pô, perfeito. O Júlio César é o atual goleiro da seleção. Quando eu era mais jovem, tinha um goleiro chamado Tafarel. Lembra? E havia um narrador famoso, não vou dizer quem, que gritava a plenos pulmões, vai que é tua, esse vai está no imperativo, vai que é tua, Tafarel. E o Tafarel atua como vocativo. O que esse narrador fazia? O que esse locutor desejava fazer? Estimular o Tafarel a sair do gol. E eu diria mais, esse locutor, ele gritava tão alto, que era capaz de o Tafarel ouvir, né? Porque, enfim, em casa, pelo menos, eu levava susto. Tá bom? Então é isso, galera. A gente já falou de duas funções. Só que eu tenho que demonstrar para vocês agora a função apelativa no texto. Tá bom? Vamos lá. Aqui a gente tem o caso do menino João Hélio, mas não é isso que eu quero me basear. Eu não quero explorar de forma alguma o caso dele, mas arrastado por 4 bairros do Rio de Janeiro, morto, destroçado por bandidos e, mais uma vez, não vamos fazer nada? Essa pergunta aqui, inclusive, é importante enfatizar que nesse caso aqui foi usada a primeira pessoa, aqui primeira pessoa, deixa eu escrever aqui, primeira pessoa do plural, ok? E essa primeira pessoa do plural, ela inclui o eu, mas ela inclui também quem? Inclui a pessoa com quem se fala, né? Então, além do eu, existe um tu, ou um você, ok? O que, na verdade, a gente percebe aqui é que o uso da primeira pessoa do plural e o uso da pergunta, na verdade, estão tentando estimular o receptor a aderir a uma indignação. É como se, vamos voltar para cá,
A pessoa que fala, ela está indignada. O veículo de comunicação, que é a revista, os seus autores, os seus jornalistas, quem escreveu? O repórter, né? O redator, o editor, eles estão revoltados. O que eles desejam fazer? Incitar esse sentimento de revolta na pessoa que lê, que no caso é o receptor, é o interlocutor. Então a gente percebe aqui dois recursos. A primeira pessoa do plural, que inclui, obviamente, o eu, né? Beleza, mas o tu e o você e a pergunta, ok? Beleza. Aqui, ó, tem mais uma. Essa caiu no Enem. Inclusive, a gente vai trabalhar isso aqui como uma questão de desafio, ok? Dá uma lida aí no texto. Mostre que sua... Lê comigo, vai. Isso é tão pequenininho. Mostre que sua memória... Mostre. Vocês sabem em que modo está esse verbo? Mostre. Esse verbo está no modo... imperativo. Ok? Modo imperativo. Vale a pena estudar essa matéria, hein, galera? Eu não posso dar essa aula para vocês. Parece ser um acento. Isso não é acento, não, hein? Isso aqui não é acento, não, hein? Aqui, ó. Isso aqui não é acento, não. Modo imperativo. Mostre que sua memória é melhor do que a do computador. E guarde, de novo, hein? Modo imperativo. Esta condição. 12 vezes sem juros. Campanha publicitária, pananã, pananã. Beleza. Eu não sei se você conseguiu entender, mas essa campanha publicitária aqui, ela está exatamente tentando incentivar a pessoa a guardar uma informação. Qual informação? 12 vezes sem juros. Ok? Tentando, de alguma forma, mostrar a você que a sua memória é melhor que a do computador. Agora, por que ele quer que a sua memória seja melhor que a do computador? Por que ele quer que você lembre que a sua memória é melhor que a do computador? Caramba, olha só! 12 vezes sem juros. Parece uma condição muito favorável para a aquisição de algo, ok? Talvez a do próprio computador que você possa adquirir. Então, olha como o Enem em 2010 cobrou isso aí, ó. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais. Aí, ó, quando eu falei de formais, eu estou falando, por exemplo, do imperativo, ok? Aqui, ó, que a gente marcou, ó, imperativo, guarde, mostre. O sua, que é um pronome nesse caso, sua que eu digo, memória de você, né? Sua memória, memória de você. Isso é formal, tem a ver com a linguagem. E de conteúdo, porque a gente sabe que essa propaganda, essa campanha publicitária, ela tenta estimular as pessoas a aderir à campanha, ok? Aquisição de um produto. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, olha como é importante isso. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário. Ou seja, você, aí tem muito a ver com uma aula que a gente já viu, hein? A gente viu isso já em outra aula. O texto publicitário, a gente sabe que ele tem exatamente o intuito da venda, né? Quer dizer, não apenas da venda, a gente sabe que às vezes o texto publicitário, ele não vende propriamente um produto, ele vende uma ideia. Lembra isso? Pode ser uma campanha publicitária falando sobre conscientização, mosquito da dengue, né? Não sei lá, alguma coisa do tipo, tá bom? Então vamos lá. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico qual é? Leia as duas primeiras opções. O que você acha? Aí, ó, letra A e B você já leu. A letra A, ela parece bem razoável. Por quê? Influenciar o comportamento do leitor, ó, por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Não é à toa que ele termina dizendo 12 vezes sem juros, que é para comprar, né? Melhor sem juros do que com eles. Definir regras de comportamento social. Peraí, definir regras? Combate ao consumismo de forma alguma. Equivocada. Se a nossa questão parasse em A e B, você já teria o gabarito. Talvez seja A. Mas como ela vai até a letra E, a gente vai ter que ler mais um pouquinho. Vamos para as opções? Aqui, ó. Defender a importância do conhecimento de informática. Peraí. Defender a importância do conhecimento de informática de forma alguma. A única coisa que ele disse é, sua memória é melhor que a do computador. 12 vezes sem juros. Guarde essa informação. Facilitar o uso de equipamentos de informática.
facilitar o uso pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. Talvez a gente possa pensar nos economicamente desfavorecidos, porque ele fala em 12 vezes, qualquer um pode comprar, né? Pode ser uma pessoa que tenha condições de pagar à vista, ok? Mas assim, ele não quer facilitar o uso de equipamentos, né? Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina. Não, isso aqui é muito ruim. Olha só, galera, penso que até pelas opções que não são das mais difíceis, não dá muito dilema não, né? A gente vai ficar com a letra A. Combinado? Então veja que, de alguma forma, essa questão aí, ela tá relacionada à função apelativa. Mas Rafael, em nenhum momento escreveu apelativo. Mas caramba, não precisa escrever. Olha aqui, ó. O leitor é o receptor. Essa questão poderia ter sido feita de uma outra maneira, falando da função apelativa. A sua obrigação como aluno é saber o que ela significa. Você não pode ir para uma prova como a do Enem sem ter noção, sem ter conhecimento prévio a respeito disso, ok? Tem que fazer a sua parte, hein? Vamos lá. Aí, ó, vamos treinar mais uma? Aqui eu adaptei uma questão do Enem, eu mudei o texto dela, tá bom? Dengue. Se você agir, ok? Não apareceu vermelho, porque já está vermelho. Se você agir, mas olha o você aí, ó, que a gente falou. Lembra? Ou você. Tá. Se você agir, podemos. Olha aquela primeira pessoa do plural aí, ó. Olha agora os verbos. Cuide de sua casa. Cuide. Isso é uma ordem. Fale com seus vizinhos. Isso é uma ordem, um pedido. Converse com a prefeitura. Percebeu? O Brasil conta com você. Observou, né? Então o texto está bastante centrado no receptor. Só na parte de baixo, a letra está meio pequenininha, talvez vocês não consigam enxergar. Se você tiver febre alta, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vá, olha de novo o imperativo, aqui o vá, aqui ó, imediatamente a uma unidade de saúde. Acho que deu para você perceber que aqui, fechou em mim, Antônio? Beleza. Deu para você perceber que aqui não se está tentando incentivar a compra de um produto, mas, na verdade, está se tentando transmitir uma ideia, ok? Que a pessoa venha, de alguma forma, a aderir a essa campanha de combate à dengue. Eu acho que agora, depois de tantas explicações, né, olhando de novo para a câmera, depois de tantas explicações, acho que fica um pouco mais fácil. O texto tem o objetivo de solucionar um problema social, ok? Que é a questão da dengue. Como ele quer? A questão é assim mesmo, hein, galera? Descrevendo a situação do país em relação à dengue? Não, ele não está descrevendo nada. Alertando a população para o risco de morte pela dengue? Realmente ele alerta a população para o risco de morte pela dengue. Se não houver melhor, a gente vai ficar com essa aqui, ok? Aqui, ó. Vamos lá. Opa! Informando a população sobre a iminência de uma pandemia, tipo, a dengue vai ficar generalizada e tal. Peraí, ele não está informando a população. Vamos lá. Orientando a população sobre os sintomas da dengue e procedimentos para evitar a contaminação, ou convocando toda a população para se submeter a exames de detecção. Nossa, peraí, convocando. O convocando até é verdade, né? Essa convocação, ela fica clara exatamente pelo modo, isso você não vai esquecer, você vai sair da aula de hoje com esse negócio na tua cabeça, não vai esquecer isso não. Ó, a convocação, ela existe até pela presença do imperativo, ok? Beleza. O problema da letra E é que ele bota, convocando toda a população para se submeter a exames de detecção da dengue. Não tem nada a ver isso aqui é impróprio, inadequado. Então, na verdade, a gente ficou com duas possibilidades. A gente ficou com a letra B, que me pareceu bem razoável, e com a letra D, orientando a população sobre os sintomas da dengue. Olha o que ele está dizendo. Orientando sobre os sintomas da dengue e procedimentos para evitar a contaminação. Ok? Vamos voltar agora para o nosso texto? Olha o que ele diz. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. Você está percebendo que o texto, ele até aqui embaixo, ele fala sobre os... Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo,
Ele fala sobre os efeitos da dengue. Mas ele principalmente está querendo incentivar as pessoas a remediar ou a prevenir. Pensa bem. Cuide de sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura. E aí, galera, ele quer remediar ou quer prevenir? Muito bom. O que ele quer é prevenir. Combinado? A ideia fundamental aqui é a prevenção. Pensa comigo agora. Quer dizer, não só a prevenção, desculpa, aí foi falha minha, não só a prevenção, como aqui embaixo, os efeitos, né, da dengue, os sintomas da dengue. Pensa comigo, qual dessas opções aqui é mais completa? Alertando a população para o risco de morte pela dengue ou orientando a população, ok? Cuide, aqui ó, olha a orientação. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos, converse com a prefeitura, percebeu, né? A população sobre os sintomas da dengue e procedimentos para evitar a contaminação. Perfeita essa opção, porque ela engloba os dois itens. Que itens? Já esqueci. Prevenção e o quê? Sintomas. Tá bom? Sei que a letra fica meio ruim, mas eu acho que está dando para entender, né? Prevenir e sintomas. É o que ele destaca. Portanto, a resposta a essa questão aqui, ó, é letra D de dado. Ok? Beleza? Fácil, difícil, mais ou menos? Se você achou fácil, eu te garanto, até o final da aula a gente vai ter uns desafios maiores. Vamos lá, porque a gente tem que falar de mais 4 funções. Vem comigo, que essa função é bem especial. Fechou no quadro? Função metalinguística. A função metalinguística é aquela que prioriza o código, ou seja, foca-se na própria linguagem. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês do dicionário. Lembra aquele exemplo do dicionário? Palavras explicando palavras? Quando você pega, por exemplo, o making of que eu falei também do DVD, uma propaganda que fale de propaganda, um filme que fale de filme, pronto. Isso tudo é metalinguagem, combinado? Então a metalinguagem deve ser definida como a linguagem sobre a linguagem, tá bom? Pode ser um poema sobre um poema, é isso, galera. É a linguagem que explora a própria linguagem, que tematiza, ou melhor, como eu próprio disse, foca-se na própria linguagem. Combinado? Beleza? Olha só esse quadro. Vou te dar um tempo para pensar enquanto eu bebo uma água. Pensa aí, olha que legal. Beleza. Já me hidratei, hein? Vamos voltar aqui para mim? Bacana. Foi? Isso. Todo mundo está vendo que isso aqui é uma pintura. E o mais interessante disso tudo é que a pintura ela está baseada no próprio processo de pintar, né? Então o que a gente percebe aqui é que a gente tem uma pintura, Pintura é uma forma de expressão, ok? Pintura é uma forma de expressão, é um código, é uma linguagem, é a pintura sobre a pintura, né? Então é uma tela que tematiza a própria tela. É o pintar que tematiza o próprio ato de pintar. Por isso que esse quadro aqui, ele é um quadro metalinguístico. O interessante dele é que ele olha um ovo, né? Só que a perspectiva dele, a mente dele vai muito além. Quando ele pinta, ele já vai além. Em vez de pintar o ovo, o que ele pinta? O que surge do ovo, que é o pássaro. Legal o quadro, hein? Bacana. Vamos fazer uma questão sobre isso? Aproveitando que você está aí, eu estou aqui. Pode-se definir metalinguagem como a linguagem que comenta a própria linguagem. Está vendo aí? A linguagem que comenta a própria linguagem. Fenômeno presente na literatura e nas artes em geral, como foi o quadro em questão. O quadro A Perspicácia, do belga René Magritte, é um exemplo de metalinguagem, porque, portanto, companheiro, o que você tem que perceber é a metalinguagem nesse quadro. Acho que os nossos comentários podem te ajudar. Vamos lá? Vem comigo. Destaca a qualidade do traço artístico.
mostra o pintor no momento da criação? Implica a valorização da arte tradicional? Ou indica a necessidade de inspiração concreta? Vamos agora ler eliminando? O quadro que você viu, em que aparece um homem pintando um ovo que na verdade acaba vindo um pássaro, ele está destacando a qualidade do traço artístico? Nada a ver isso aqui, hein? Mostra o pintor no momento da criação, né? No momento de pintar? Perfeito. Implica a valorização da arte tradicional? Pô, nada a ver isso aqui, hein? Eu acho que o convencional, o tradicional, seria que ele olhasse o ovo e pintasse o ovo, não é não? Mas ele olha o ovo e pinta o quê? O pássaro. Isso não parece muito convencional, muito tradicional. Eu achei ruim essa também. Indica a necessidade de inspiração concreta. Ou seja, ele está indicando que a pessoa, para pintar, ela tem que ter um objeto. Não. Ele até tem um objeto, mas ele quer o ovo. Mas ele não quer dizer que a pessoa, para pintar, tem que ter uma caneta, olhar a caneta e pintar, escrever. Imagina, de forma alguma. Então, o que a gente vê o artista, o pintor, no próprio ato da criação. É o pintor pintando a si próprio, no ato de pintura. Nossa, ficou meio estranho isso, né? Vamos resumir? É o pintar sobre o pintar, tá bom? Então, a nossa resposta, galera, turma, é a letra B de bola. Vamos aproveitar o seguinte, como eu estou falando demais, eu acho legal a gente ouvir algumas perguntas, até que de repente eu leio a pergunta de alguém, você se sente estimulado a mandar a sua. Por favor, escreva-me, eu estou aqui te esperando. Manda ver, Antônio, que pergunta tem pra gente aí? Bem, do polo escova satélite, beleza. É possível o texto manifestar mais de uma função? Sim, essa é uma pergunta bem pertinente. Vamos lá. Beleza. Galera, sim, o texto ele pode ter mais de uma função, ok? Ele pode ter mais de uma função. Eu, inclusive, nesse momento, você não olha o quadro, você continua olhando para mim, o quadro está freneticamente mudando atrás de mim, você não está vendo o quadro, você está olhando para mim, você está... Isso aí. Agora você voltou para o quadro e eu vou trazer de novo aquela música. Lembrou do Fábio Júnior? Que vocês tiveram a oportunidade de ouvir? Alguns se emocionaram? Alguns debochadamente disseram até que choraram durante a música. Maravilhoso. Olha só. Observa bem. Nessa música a gente viu que se priorizava o emissor. Portanto, que a gente tem a função emotiva. No entanto, observa. Escreva uma carta para mim, bote logo no correio. Nesse momento da música aqui especificamente, veja que o emissor ele está se baseando no receptor. E nesse trecho aqui do texto que a gente percebe, é uma ênfase maior na função... Caramba, sempre fica torto aqui. É uma ênfase maior na função, aí ó, apelativa. Ok? Eu vou pegar um exemplo aqui. Então, galera, para resumir meu raciocínio, sim, é possível haver mais de uma função no texto. O que eles pedem normalmente é a predominante, ok? É a predominante. Bacana. Eu vou pegar um exemplo agora, que é do Manuel Bandeira, se eu não me engano. Mas, enfim, depois você pode procurar. Eu acho que é do Manuel Bandeira. Gastei uma hora pensando... Ou é do Drummond? É um dos dois. Eu não tenho como consultar aqui. É um dos dois, vai. É um dos dois. Gastei uma hora pensando num verso. Gastei uma hora pensando em um verso. Mas a pena não quer escrever. A pena é a caneta. Pensa comigo. É muito comum que na poesia haja função emotiva, ok? Muito comum. Gastei uma hora. O que não é tão comum é a poesia que fale sobre a dificuldade de escrever o próprio poema. Eu acho que é do Drummond mesmo, tá? Ninguém vai vendo no Google para mim, né? Mas pode ver, é do Drummond. Gastei uma hora pensando num verso que a pena não quer escrever. Quando ele diz gastei, observa a primeira pessoa aí, tá vendo? Gastei. Primeira pessoa. Se tem primeira pessoa, é porque tem emissor, não é não? Primeira pessoa, emissor. A presença do emissor nos lembra qual função mesmo que a gente já viu, foi a primeira de hoje. Vocês não falam, né? Eu também não vou te ouvir. Função emotiva. Só que quando ele fala, gastei uma hora pensando num verso que a pena não quer escrever, o que ele está destacando é o sentimento, é a opinião dele, emissor. O foco do texto é o emissor, é a pessoa que escreve, ou é o próprio ato de escrever? Pensa você. Não é o próprio ato de escrever?
Eu sei que existe um emissor, mas o emissor ele está privilegiando, colocando como predominante, destacando o próprio ato de escrever. É o poema sobre o poema, é o verso sobre o verso. Então, nesses versos do Drummond, o que a gente percebe é a função metalinguística. Mas nem por isso deixa de existir a função emotiva. A questão é que a metalinguística é maior. Combinado? Beleza? Então, obrigado pela pergunta. Repito, é possível haver mais de uma função. O que você tem que ver é qual é a predominante. Belezinha? Já fizemos aqui a nossa questão, bacaninha. Aqui, ó. Trouxe aqui a autopsicografia, tá bom? É um poema bem difícil. Olha só aqui quem é o autor. É o Fernando Pessoa, tá? É literatura portuguesa. A gente vai ter algumas dificuldades agora. Eu queria que vocês, num primeiro momento, lessem o poema, para ver que palavras vocês desconhecem. Olha aí as duas primeiras estrofes. Fecha no texto. Na verdade, desculpa, eu vou me corrigir. São 3 estrofes, tá? Aqui, ó. Essa é a primeira, ok? Aí essa aqui é a segunda, que ficou cortada. Tá bom, turma? Aqui, ó. Essa aqui e essa aqui é a segunda. E aí a gente termina com a terceira. Tá bom? Dá uma lidinha. Vou te esperar. Manda ver. Foi? Vocês leram aí 6 versos, ok? Eu tenho certeza de que a única palavra que vocês não conhecem, ou talvez não conheçam, é a tal da autopsicografia que está aqui no título. Concorda ou não? Porque no texto, vocês conhecem essas palavras aqui. Vamos lá. Autopsicografia, quando você tem... isso acontece muito, pessoas psicografam, né? Elas recebem... enfim, entidades, aí elas escrevem mensagens que vêm do além. Só que nesse caso a mensagem, ela não vem do além, né? A psicografia aqui, essa escrita, grafia é escrita. Psico, ok? Da mente. Auto. Ou seja, é uma escrita da psicologia da mente do próprio eu, ok? Do próprio eu. Se é auto... é porque é próprio, é do eu. Beleza, calma. Antes de você falar, tem eu, tem função emotiva. Calma, vamos ver qual é a função predominante. Olha o que ele diz. O poeta é um fingidor. Vale dizer que o eu é um poeta, ok? O poeta é eu. Por que o poeta é um fingidor? Porque ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Essa palavra aqui talvez você não conheça. Deveras, se quiser anota aí, hein? Não é uma palavra tão exótica não, anota aí. Deveras significa de fato, realmente, ok? Anota aí, vamos voltar para o texto? Deveras significa de fato, realmente. Beleza? Foi? Bacana. Vamos lá. O poeta, ele finge de uma tal forma, ele finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Olha que coisa interessante. O poeta é um cara que finge. E já que ele finge, já que a gente sabe que o poeta finge, a gente não sabe se quando ele escreve, se aquela dor escrita é uma dor verdadeira ou não. Chega a fingir que é dor, a dor que realmente sente. Então eu não sei se essa dor é uma dor real ou se é uma dor inventada. Ok? Eu não sei se é uma dor real ou se é uma dor inventada. Tá bom? E os que leem o que escreve, bem, os que leem são obviamente os leitores. O que o poeta escreve, na dor lida, sentem bem. Nossa! Então, quando você lê um texto, quando você lê um poema que fale de uma dor, de um sentimento, você se sente bem. Sabe por que provavelmente você se sente bem? Olha por quê. Continua o texto. Não as duas que o poeta, o ele, galera, se refere ao poeta.
E é importante lembrar que o poeta é o eu, né? Que o cara que está escrevendo, o eu lírico é poeta. Não as duas dores que o poeta teve. Quais são as duas dores? A real e a inventada. Percebeu isso? É difícil ler um texto tão complicado, estando vocês, nós, sem ter um retorno. Por isso, depois você, por favor, manda uma mensagem, dizendo se foi muito difícil entender, se foi até fácil demais, que eu fico sem retorno, não tem como ver as expressões assim, caramba, o que ele está me dizendo? Então vamos de novo, volta para cá. Como eu acho o poema difícil, eu acho que a gente tem que valorizar a dificuldade dele. O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então existe uma dor real e uma dor inventada. Às vezes você não sabe, você leitor não sabe, se aquela dor real do poeta é a dor que ele escreveu no texto. E os leitores que leem, obviamente, na dor lida sentem bem. Não as duas dores, as duas, é real e é inventada. Não as duas dores que o poeta teve, mas só a que eles quem? Os leitores não têm. Vamos entender esse raciocínio? Sabe por que as pessoas se sentem bem quando leem uma dor? Um sofrimento que seja, do poeta, que você não sabe se é um sofrimento verdadeiro ou falso. Você não sabe. Você não sabe se aquilo é verdade ou mentira. Você não sabe. Nunca a gente vai saber. Eu não tenho como saber. O cara está falando de amor. Eu não sei que ele está sentindo amor. Certo? Ele está falando da infância. Eu não sei se a infância dele foi daquele jeito. Não tem como saber. Então vamos de novo. Quando nós, leitores, lemos o texto, nós estamos submetidos a um sentimento. Ok? E por que nós nos sentimos aliviados quando esse sentimento é uma dor? Nós nos sentimos aliviados porque nós, leitores, não temos essa dor. O problema é se você tiver, mas ele está tratando como se você não tivesse. E nas calhas de roda, né? Como se fosse um moinho. E nas calhas de roda, gira a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama coração. A propósito disso, é importante perceber que coração dialoga com uma palavra anterior no texto. Sabe que palavra foi essa? Aqui, ó. A palavra é essa. Lembra que a gente sempre tem que ler voltando as informações? Pegando informações anteriores? É a dor. E aí, galera, a gente percebe, portanto, que o processo da escrita literária, não é um processo simples, é um processo bastante complicado. Você percebeu que o eu lírico, o poeta, Fernando Pessoa, ele tematizou o próprio ato de escrever, ok? Então, pensa bem, quando você, de repente, ouvir uma música que trate de um certo sentimento, ou ler um poema que trate de um certo sentimento, ou ler uma narrativa, enfim, aquele sentimento, de repente, você se sente aliviado porque você não passou por ele. E você não sabe se a pessoa que escreveu passou ou não por aquilo, vivenciou ou não aquilo, ok? Combinado? Fechou? Então, a gente percebe que esse poema, essa composição, a autopsicografia, é um texto predominantemente metalinguístico. Por quê? A poesia fala sobre a própria poesia, sobre o fazer poético. Quem também fez isso foi a Cecília Meirelles, ok? Tá vendo aqui? Vamos dar uma lida nesse poema? Vamos lá. Nunca eu tivera querido dizer palavra tão louca. Vê como é que uma palavra pode ser louca, mas vamos guardar essa informação. Bateu-me o vento na boca e depois no teu ouvido. Peraí, pelo que você entendeu aqui, o processo de fala, né? Olha a palavra aqui, ó, palavra. A palavra, ela foi produzida voluntariamente ou involuntariamente? Pensa bem, lê de novo. Leu, né? Olha o que ela disse. Nunca eu tivera querido. Foi voluntário ou involuntário? Vou até escrever aqui, porque senão depois a gente esquece, ó. Involuntário. Para variar, a letra é sempre muito ruim. Aí, ó. Foi um processo involuntário, ok? Bateu-me o vento aqui, ó. Bateu-me o vento na boca. E depois no teu ouvido, ok? Portanto, a gente percebe que a comunicação entre o eu e o receptor, essa conexão aqui, ela parece uma conexão um tanto quanto problemática, ok? Por quê?
Foi um processo involuntário. Vamos ver as consequências disso? Levou somente a palavra. Opa, a palavra foi. A palavra foi. Foi aonde? Aqui, ó. A palavra foi pro ouvido, ó. A palavra foi. Deixou ficar o sentido. Meu amigo, por meio das palavras, a Cecília Meirelles, ela está explorando um problema comunicativo. Você deve ter passado por essa situação. Você produz uma frase e a pessoa não entende aquilo que você disse. A palavra chegou até o ouvido da pessoa, mas o sentido que você, que é o emissor do texto, ok? O sentido que você queria dar àquela palavra, ele não foi. A situação é a seguinte, você falou, mas você não foi entendido. A palavra que chegou até os ouvidos de quem quer que seja, ela não foi compreendida. O sentido, aquilo que você queria dar a entender, não foi com a palavra. Esse é um problema de comunicação muito grave, não é? Isso acontece principalmente, por exemplo, quando você escreve. Você está, de repente, mandando uma mensagem de texto, você está no MSN, você está no Facebook, você escreve alguma coisa que a pessoa não consegue entender, leva mal as suas palavras. De repente, você nem queria ser tão crítico, você fez uma brincadeira. Então, você queria fazer uma brincadeira, mas o tom de brincadeira, o sentido de brincadeira, ele não foi. Então, a palavra vai, mas o sentido não. Ok? Então, turma, o texto aqui está fazendo uma diferenciação entre a palavra e o sentido da palavra. A palavra vai, mas o sentido fica. A palavra vai até o receptor. Aí, ó. A palavra vai até o receptor. Só que o sentido dela não vai. Ok? E essa ficou bem torta. O sentido ficou com quem? O sentido ficou com eu e a palavra foi. Só que ela foi vazia. Entendeu isso? Ela foi vazia de quê? De sentido. Combinado? Beleza, segue aí. O sentido está guardado no rosto com que te miro. A propósito, o rosto com que te miro é uma referência ao eu. Com que te miro? Neste perdido suspiro. Tipo, não adiantou nada. Que te segue alucinado. No meu sorriso suspenso, como um beijo malogrado. Vocês sabem o que significa malogrado? Bem, você tem a palavra bem-sucedido, não tem bem-sucedido? Malogrado significa mal-sucedido. Se você parar para pensar, o que aconteceu aqui? Voltou? 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 Tá. O que aconteceu? Volta para o texto. Isso. O que aconteceu aqui de malogrado, se você parar para pensar? A palavra foi, lembra? Mas o sentido ficou. Ficou com quem? Com eu. Tá percebendo? Daí a lamentação. Poxa, perdi o suspiro. Que triste. Você não conseguiu comunicar aquilo que você gostaria de comunicar. Você não disse aquilo que você gostaria de dizer. A palavra foi, mas o sentido ficou. Problema grave de comunicação, hein? Segue aí. Nunca ninguém viu ninguém, tô me corrigindo, hein? Nunca ninguém viu ninguém que o amor pusesse tão triste. Essa tristeza tu não viste? Opa, viste aqui, ó, é verbo na segunda pessoa. Eu vi, tu viste, ele viu, ok? Então aqui, ó, tu. Essa tristeza tu não viste. Sabe por que tu não viu a tristeza? Sabe por que tu não viste a tristeza? Sabe por quê? Porque a tristeza, ela ficou com quem? Lembra? A palavra foi. Pss, olha para cá, pss, olha para cá. A palavra foi. O sentido foi? Não. A palavra foi, mas o sentimento que a palavra queria dizer não foi. Portanto, volta aqui para o quadro. A tristeza ficou com quem? Com eu. Difícil isso, né? Nunca ninguém viu ninguém que o amor pusesse tão triste. Essa tristeza tu não viste. E eu sei que ela se vê bem. Sabe por que eu sei? Porque ela ficou com eu, ela ficou com o emissor. Só se aquele mesmo vento fechou teus olhos também. Ué, Ormes, você vai me perguntar, professor, que vento é esse? Leia o texto conectando as suas partes. Lembra que foi o vento que levou a palavra? Aí, ó, olha o vento aqui, ó. Aqui, ó. Bateu-me o vento na boca. Tá vendo? Então, de repente, o vento que levou a palavra também fechou o quê? Os teus olhos. Fecha aqui a câmera em mim, Antônio. Beleza. Seguinte, o que a gente percebe nesse texto é o seguinte aspecto.
Você tem o eu lírico, que é o emissor, você tem o receptor. O tema do texto é o sentimento do eu lírico? É a opinião do eu lírico? O tema do texto é o convencimento do receptor? Tentar fazer esse receptor comprar um produto, aderir a uma ideia? Não. O tema do texto é como as palavras são mal interpretadas. Esse é o tema do texto. Existe função emotiva, existe função apelativa. Só que a função predominante neste poema da Cecília Meirelles é a metalinguística. Por quê? As palavras, elas estão servindo para falar sobre a dificuldade de se usar as palavras. É a palavra sobre a palavra. Por isso, o que prevalece aqui é a função metalinguística. Só que num exemplo bastante difícil. Tenho certeza disso, tá bom? Quem quiser pode depois, inclusive, procurar. O título do texto é esse, ó, Canção, tá bom? Eu sei que alguns de vocês gostam de procurar depois, aí você anota aí. Canção, já anotou? E a autora do nosso texto é a Cecília Meirelles. Belezinha? A gente vai fazer uma questão sobre esse texto e aí daqui a pouco a gente vai para as perguntas. Vai levantando aí, tá, Antônio? Beleza? Vai separando as perguntas, eu só vou fazer a questão aqui. Vamos lá, galerinha. Com base no poema acima, assinale a opção correta no que diz respeito à especificidade da linguagem, mais especificamente da linguagem literária. Lembre-se de que o texto falou da facilidade ou da dificuldade de comunicação. Dificuldade. Você diz uma coisa, você quer dar um sentido, mas esse sentido não vai. Ok? Isso acontece principalmente no texto literário. Principalmente, mas não apenas. Embora o texto seja um poema, sua linguagem não revela transfiguração artística. Peraí. Não revela transfiguração artística? Imagina, o texto é extremamente artístico. Tá errado. Da linguagem denotativa, parou, já estudamos isso. Linguagem denotativa, turma, significa linguagem literal. Da linguagem denotativa do texto, depreende-se que o poema é uma declaração de amor. Declaração de amor? O tema do texto não é declaração de amor. Vamos lá, galera. Frisa. O tema do texto é a dificuldade de comunicação entre o emissor e o receptor, ok? Então, também não vou ficar com a letra B. Está excluída. Está melhorando, faltam 3. A palavra, de acordo com o poema, não revela toda a força do sentimento que habita o eu lírico. Será que foi isso? Vamos lá? Aqui, ó. Voltando à primeira estrofe. O eu lírico, ele quer dar um sentido. Só que o sentido, ele não vai para a palavra, ele não chega à palavra. Aqui, ó. Levou somente a palavra, deixou ficar o sentido. Então, a palavra, ela foi vazia. Quer dizer, a palavra foi vazia para o receptor. E ficou com o eu lírico. Aqui, ó. O sentido ficou com quem? Com o eu lírico. Tá vendo isso aí, né? Cara, essa letra C é muito boa. A palavra não revela toda a força do sentimento que habita o lírico. Se não tiver melhor, a gente vai ficar com a C. Sem os versos de 7 sílabas e as rimas, a literariedade estaria ausente do poema. Ou seja, só há caráter literário por causa de 7... Ih, gente, isso aqui não tem nada a ver. Versos como neste perdido suspiro que te segue alucinado revelam a dimensão literal. Peraí. Literal? Não. Neste perdido suspiro, o suspiro segue? Pensa bem, segue nada. Não é literal. Na verdade, o sentido aqui é sentido figurado. Então vejam que esse poema, que a gente chama de metapoema, porque é um poema metalinguístico, ele tratou exatamente do que, galera? Ele tratou da dificuldade de comunicação. São palavras que explicam a dificuldade de se usar as palavras. Difícil, né? Vou deixar aqui, ó, separado, para a gente falar da próxima... Opa, peraí, ainda tem mais um exercício. Vamos lá, Antônio, antes de eu ir para o exercício, eu estou falando demais. Manda a pergunta, vai. Vamos lá. Autor da pergunta, Maria Paixão. Boa tarde, Maria. Tudo bem? Do Polo Associação Amparo aos Praianos do Guarujá. Um abraço aí para a galera, hein? Professor, qual a relação entre as funções de linguagem e as figuras de linguagem? Bem, vamos lá. O primeiro ponto que eu tenho que dizer a você é assim, figuras e funções são coisas diferentes, né? É muito comum que se confunda. Qual é a figura? Emotiva? Não, emotiva não.
Qual é a função? Metáfora. Não, metáfora não. A gente sabe que entre as figuras e as funções existe uma relação, ok? Mas elas são coisas, são terrenos diferentes. A gente vai daqui a pouco, eu vou inclusive retomar essa pergunta daqui a pouco, essa pergunta feita pela Maria. Existe uma função da linguagem que usa muito as figuras, é a chamada função poética, combinado? A gente vai falar dela daqui a pouquinho. Então, assim, existe uma relação entre as figuras e as funções, mas elas são coisas diferentes. São assuntos, são temas diferentes, tá bom? É importante frisar isso. Eu juro, Maria, eu prometo a você que daqui a pouco eu falo com mais calma sobre as figuras e as funções, tá bom? Porque vai ter uma função que usa muito as figuras, beleza? Eu prometo que eu volto a essa pergunta. De acordo com as abordagens da análise do discurso, a significação não se restringe apenas ao código linguístico. O código linguístico é a palavra. Lembre-se que no poema, a palavra ela foi diferenciada. Por quê? A palavra vai, mas o sentido fica, né? Nem sempre aquilo que nós dizemos, nós conseguimos, de fato, dizer. Que versos evidenciam essa noção? A noção de que a significação não se restringe apenas ao código linguístico. Nunca eu tivera querido dizer palavra tão louca. Bateu-me o vento na boca e depois no teu ouvido. Levou somente a palavra, deixou ficar o sentido. Pronto, tá aí, você achou de novo. Sabe por quê? Olha só, a significação não se restringe apenas ao código. O que é o código? É a palavra. Concorda ou não? O código linguístico é a palavra. Se a significação não se restringe ao código, é porque existe um sentido, existe uma intenção que nem sempre a palavra leva. Percebeu? A palavra vai, mas a intenção fica. A palavra vai, mas o sentido fica. A única opção que trabalha essa percepção, levou somente a palavra e deixou ficar o sentido, é a letra C. Questões difíceis, hein? Acho que, eu não sei se vocês estão achando muito complicado, mas são bem desafiantes. Vamos lá, porque a gente tem que falar de mais 3 funções. Essa aqui é rapidinho, função fática. Fecha no quadro, Antônio. Prioriza o canal. A gente já viu que o canal é o meio que permite a propagação do código e a interação entre emissor e receptor, ok? Então, quando eu uso ok, tudo bem, ei, psiu. Quando eu termino e digo tchau, o que eu estou fazendo? Quando eu digo alô, eu estou abrindo o canal. Quando eu digo tudo bem, eu estou testando o canal. Quando eu digo tchau, eu estou encerrando o canal. Vou te dar um exemplo, quer ver? Ninguém escreve mais carta, mas quando você escreve um e-mail, ok? Quando você termina o e-mail, o que você bota normalmente? Você vai escrever um e-mail para uma empresa, uma carta para uma empresa. No final você bota atenciosamente. Ou você vai escrever para um amigo, abraços. É sinal de que você está fazendo o quê com o canal? Finalizando o canal, encerrando o canal. Todos esses recursos, ei, psiu, tchau, alô, tudo bem, ok, tá me entendendo? Todos esses recursos que testam o canal contribuem para a função fática. Combinado? Vou dizer uma coisa, é muito difícil que você tenha um texto em que prevaleça a função fática. Ela deve prevalecer num segmento do texto. Por exemplo, quando você atende ao telefone e diz alô, você foi fático, mas depois você deixa de ser. Combinado? Beleza? A gente nem tem texto sobre a função fática, não. A gente vai agora tratar de uma função bem mais importante, que é a poética. Primeiro ponto importante da função poética é dizer que a função poética ela não se trata de exclusividade da poesia, ok? Então a função poética ela vai aparecer na poesia, verdade, mas não apenas. Ela pode aparecer, por exemplo, numa propaganda. Tá bom? Propaganda. Pode aparecer num texto em prosa, num conto, por exemplo. Pode, tá? Então, assim, pode aparecer numa poesia, numa propaganda, pode aparecer numa crônica, tá? Enfim, ela pode aparecer em textos que têm um caráter literário, tá bom? A função poética, portanto, ela está associada ao caráter literário. Uma bula de remédio não vai ter caráter poético, ok? Uma notícia de jornal dificilmente vai ter caráter poético, combinado?
ela valoriza recursos criativos da língua para que se construa a mensagem. Então, a função poética, ela está baseada nos recursos criativos. Combinado? Eu acho que não precisa anotar, porque isso você tem no seu livro, né? Nas páginas número 80 e 81. Combinado? Ok? Bacana. Vamos dar uma observada agora nos indicadores da função poética. Predomínio da conotação. Lembrando, conotação é o tal do sentido figurado. Figuras de linguagem são muito comuns dentro da função poética. Aí, Maria, lembra aquela pergunta que você me fez? Aí, ó, a relação que eu posso fazer é entre figuras de linguagem e função... Opa! Figuras de linguagem e função poética. Combinado? As figuras de linguagem, elas são importantíssimas para a função poética. E aí, metáfora, ironia, é uma pena que a gente não possa falar de cada uma. Eufemismo, comparação. Vou te dar uma dica. Procura esse tópico aqui, ó. Figuras de linguagem. Nós já falamos um pouquinho delas, né, das figuras em outras aulas. Esse é um ponto bastante importante, tá? Sabe por que as figuras de linguagem entram aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Porque elas são recursos criativos. As figuras de linguagem desautomatizam a linguagem, certo? Outros procedimentos. Recursos sonoros, como a métrica do texto, a rima, né? Pode ser, de repente, um joguinho sonoro, um troca-letras. Intertextualidade, que é a relação entre textos. Ambiguidade, que é o duplo sentido. Polissemia, quando uma palavra assume mais de um valor, dependendo do contexto, né? Uma mesma palavra, ela pode assumir sentidos diferentes, dependendo do uso que você dê a ela, né? Quando eu falo, por exemplo, em legal, aqui com vocês, legal significa uma coisa boa. Quando você está no universo jurídico, legal significa dentro da lei. Então a palavra legal ela é polissêmica, porque em contextos diferentes ela assume valores diferentes, tá bom? Isso é polissemia. Uma mesma palavra, em contextos diferentes, assume valores diferentes. Vou dar um tempo para você copiar isso aí. Vou beber uma aguinha, vou parar rapidinho, manda ver. Como é que isso vai funcionar no texto? Vamos lá? Vamos lá, galera? Vamos ver como é que isso vai funcionar no texto? Bacana. Vem comigo aqui, ó. Por acaso, eu peguei um jornal, ok? Aqui do Rio de Janeiro. Só que esse jornal, ele tem um hábito de, digamos assim, ele não segue o padrão jornalístico de manchetes sérias, né? O que ele faz, na verdade, são brincadeiras, para chamar, inclusive, a atenção do leitor. Olha só o recurso que foi utilizado. Mataram o gaguinho. Então, o que ele fez? Ele utilizou aqui, ó, a separação silábica como recurso criativo. Por quê? Já que foi um gago que morreu, já que um gago foi morto, ele usou aqui um recurso linguístico que, de alguma forma, sugere a gagueira, melhor dizendo, estou me corrigindo, hein? Gaguinho, onde é que eu tirei isso? A gagueira do rapaz. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos ver outra. Isso aqui é uma propaganda. Vou deixar a poesia para o final. Tudo é poético, hein? Ó, aqui, ó, o recurso sonoro é poético, tá bom? É criativo. Uso criativo da linguagem. Isso aqui é uma propaganda do Hortifruti, que a gente já usou aqui, ó. Kiwi Bill. Ele fez uma promessa. Quem não vier para Hortifruti vai pagar caro. Vamos entender isso aqui. Você só entende o Kiwi Bill, eu tenho certeza de que muitos não entendem, porque você precisa de um outro texto. Sabe qual texto? Você precisa conhecer o filme, Kill Bill. No filme Kill Bill, a protagonista, ela é motivada pela vingança. Entendeu isso?
Ah, Ormes, eu não conheço. Aí fica difícil. No filme, existe uma protagonista, uma mulher, que é motivada pela vingança. Então, na verdade, Kill Bill, aqui, ó, mantém intertextualidade com Kill Bill. Depois você pode procurar aí, assiste ao filme, é meio violento, vai? Não sei nem se a sua idade permite, mas vamos lá. Intertextualidade. Observa bem, o Kiwi, fez uma promessa. Quem não vier para Hortifruti vai pagar caro. E aí caro tem dois sentidos, é ambíguo. Por quê? Nesse contexto aqui, o que caro pode significar? Pode ser caro associado a preço. Por quê? No Hortifruti você paga menos, segundo ele, segundo quem fez aqui, né, a propaganda. Ou o caro pode ter a ver com o quê? Com vingança. Mas, professor, como é que você sabe que tem a ver com vingança? Eu sei que tem a ver com vingança porque Kill Bill dialoga com Kill Bill. Aí eu te pergunto uma coisa. Dá para entender de cara o sentido disso aqui ou tem que pensar um pouco mais? Tem que pensar. De maneira, inclusive, que se você não conhece o texto, ou melhor dizendo, o filme ao qual a propaganda se refere, você não vai perceber a intertextualidade. Combinado? Olha só essa brincadeira aqui. Mais uma do Hortifruti. Aqui, puseram aqui em cima. Tá vendo? Tomate, sempre fui aclamado pelas massas. A gente sabe que a palavra massas é uma palavra que pode ter alguns significados. Quando você está no restaurante e pede uma massa, você provavelmente pediu uma pizza, um macarrão, um nhoque. Ótimo para você. Quando você fala que as massas se mobilizaram no mês de julho, você está falando da população. Então a palavra massas, ela pode ser, olha o que eu vou colocar aqui, ó. A palavra massas, ela pode ser polissêmica. E caramba, o que ele quer dizer com isso? Polissêmica é porque ela pode ter dois sentidos diferentes, dependendo do contexto. Sabe qual é o grande barato dessa propaganda do Hortifruti? Esses dois sentidos, eles coexistem na mesma frase. Aqui, ó, tomate diz, né? Tomate. Sempre fui aclamado pelas massas. Nesse contexto, que é um contexto, os dois sentidos são adequados. Você pode pensar em massas como macarrão e massas como povo. Entendeu isso? Então, o que o Hortifruti fez? Pegou uma palavra que é polissêmica, que em contextos diferentes tem sentidos diferentes, e usou num texto com os dois sentidos. Quando você tem em um contexto, os dois sentidos, você tem aquele procedimento denominado, a gente marcou aqui, é a tal da ambiguidade. Combinado? Belezinha? Vamos lá. Vamos ver isso na poesia agora. A nossa aula, ela vai hoje até 3h45, não é não, produção? Beleza, então vamos lá. Hipótese do Drummond. E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda? Isso explica, talvez, as coisas deste mundo. Antes de eu explicar o texto para você, eu quero que você leia de novo. Eu vou te dar 1 minuto para você refletir. Vou te dar uma dica. Pensa no significado que a palavra canhoto ganha no texto. Vai, lê aí, manda ver. Três versos, hein? 3 versos. Olha a hipótese que o eu lírico formula. E se Deus é canhoto? A propósito, essa hipótese poderia ser mais bem construída se ele tivesse escrito e se Deus fosse canhoto, ou se Deus for canhoto, né? Mas vamos lá. Ele usou é. E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda? Quando a gente fala em mão esquerda, eu não quero que nenhum canhoto aqui se sinta mal, ok? Eu não quero que nenhum canhoto se sinta mal, mas pensa comigo. Normalmente, a mão direita é a mão habitual, né? Você tem mais pessoas que escrevem com a mão direita do que com a mão esquerda. A mão esquerda, ser canhoto, significa ser torto. Eu vou, inclusive, contar uma para vocês, essa é meio estranha.
Em língua italiana, quando a pessoa escreve com a mão direita, ela é destra, né? Destro. Quando é mão esquerda, é sinistro. 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 Em italiano, sinistro significa esquerdo. Então você tem lá destra e lá sinistra. Quando você tem em português, o que significa sinistro? Você sabe o que significa? Sinistro é estranho, é esquisito, coisa sinistra. Então vamos parar para pensar no seguinte. Quando a gente fala, galera, em canhoto, você tem que pensar no sentido figurado que a palavra canhoto produz. E o sentido figurado que ela produz é exatamente o de fazer certo ou fazer errado. Não querendo ofender aos canhotos, mas você fazendo errado. Então, olha só, olha a hipótese. Deus criou o mundo, né? E se Deus é canhoto e criou com a mão esquerda? Isso explica, talvez, as coisas deste mundo. Então, na verdade, o texto não está criticando Deus. O que o texto está criticando? Mundo. Porque esse mundo aqui, ele parece um mundo torto. Se esse mundo tiver sido feito com a mão esquerda, ele é um mundo certo ou errado? É um mundo errado. Deu para entender? Aí eu te pergunto uma coisa. Para o Drummond criar a crítica, para ele elaborar a crítica, o que ele fez? Ele usou as palavras no sentido literal ou figurado? Figurado. Ele usou recursos criativos da língua, ok? O que deixa o texto mais difícil de ser compreendido. Disso eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Antônio, temos dúvidas aí? Vamos lá para a última função. Na verdade não, uma pergunta. A Matheus Villanueva, é isso mesmo, da Associação Amparo aos Praianos do Guarujá. Um abraço de novo aí para vocês, segundo abraço, só vocês me escrevem. Professor, que gentil, ótima aula, está muito interessante. Tá acabando agora, né? Não sei, eu agradeço, cara. Embora tenha sido uma pergunta, eu fico feliz, dá uma elevada aí na autoestima. Obrigadão, tá, Matheus? Valeu mesmo. A gente vai agora fechar, então, aqui, fazendo a última função, que é a referencial. Vamos fechar no quadro para a galera poder copiar? Função referencial é aquela que prioriza o contexto. O que a gente vai entender como contexto? São as informações, ok? É comum em textos descritivos que quando você descreve, vai copiando, hein, galera? Se você julgar que é necessário, vai copiando. É muito comum em textos descritivos, porque quando você descreve, o que você tem que fazer? Você tem que dar muitas informações. Você tem que contextualizar demais, ok? Em textos jornalísticos, textos científicos. E aí o que é importante é o seguinte. Eu sei que eu vou atrapalhar a cópia, mas olha para mim aqui. Se você quer ser informativo, você tem que usar uma linguagem mais objetiva, mais direta. Se você quer ser claro, você vai ter que usar uma linguagem mais clara, mais objetiva, mais direta. Portanto, a função referencial, ela não vai dar espaço, por exemplo, às às figuras de linguagem. Maria, lembra aquela pergunta que você fez? As figuras que são tão comuns na função poética, lembra isso? As figuras que são tão comuns na função poética, elas não devem aparecer na função referencial. Sabe por quê? Porque as figuras de linguagem, elas prejudicam a clareza. E a função referencial, ela quer manter a clareza. Então eu tenho uma linguagem mais objetiva, ok? Uma linguagem mais clara, mais direta. Tá bom? Combinado? Foi? Bacana. Trouxe aqui um texto que está inclusive na sua apostila. Se você quiser, você pode ler. Esse texto está na página de número, deixa eu ver aqui, o meu número vai ficar feio, não tem a letra bonita igual a do Vitor, que vem entrar daqui a pouco. Aí, ó, você pode achar na página de número 82, ok? É água que não acaba mais. Eu vou ler aqui, você pode ler comigo ou pode ler no próprio material. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará, UFPA, né? Apontaram o aquífero Alter do chão como o maior depósito de água potável do planeta, com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce. E a reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata, geólogo da Universidade Federal do Pará. Em termos comparativos, Alter do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então,
Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Meu amigo, você acabou de ler um texto, eu não vou contar o número de linhas, mas olha só. O que foi mais difícil de entender? Este texto aqui ou esse aqui? Cadê? Ou esse aqui? O que foi pior? O que foi mais complicado? Eu tenho certeza que esse poema do Drummond, ele foi bem pelos recursos linguísticos que foram bem criativos, lembra? O uso criativo da linguagem, função poética. Essa linguagem criativa, ela certamente vai dificultar em comparação a esse texto aqui, que é um texto bem mais fácil. Embora ele seja maior, ele é um texto mais fácil. Olha que coisa estranha, não é não? Que curiosidade. Vamos aproveitar que a gente está dentro do tempo ainda, para a gente poder fechar, fazendo inclusive a questão, para a gente poder fazer a questão do Enem 2011 sobre esse texto. Quem quiser pode acompanhar no próprio material. De repente está cansado de olhar a tela, você pode olhar o papel que está aí na sua frente. Vamos lá. Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina. Até porque a gente viu bem que é a função em que prevalece o contexto, prevalecem as informações. Beleza. Porque o autor do texto, o que ele prioriza? As suas opiniões. Lê você, vai. Vou beber água pela última vez, já vou ter que me despedir. Dá uma lida aí, manda ver. Beleza. Acho que depois da explicação... Voltou aí no som? Voltou? Beleza. Vamos lá, galera. O enunciado já foi muito gentil, dizendo que a função referencial era predominante, né? Agora, por quê? As opiniões... Cadê? O autor do texto prioriza as suas opiniões. São as opiniões do autor do texto? São opiniões ou são fatos? Fatos. Então esquece isso aqui. Isso aqui tem a ver, é baseado em fatos. Não, ele não opina baseado em fatos, ele só expõe os fatos. Os aspectos objetivos e precisos, muito boa essa. Os elementos de persuasão do leitor. Persuasão, galera, é quando você tenta fazer o leitor aderir a um certo comportamento. Não tem nada a ver com isso aqui tem a ver com outra função. Aqui tem a ver com a função apelativa, que foi a segunda que nós estudamos hoje. Beleza. Os elementos estéticos. Opa, parou. Elementos estéticos é um nome mais bonitinho para elementos criativos. Estou correndo aqui para a gente poder terminar, tá? Lembra quem usa os elementos estéticos criativos? Lembra não? É a poética. É a função poética, galera. Ok? Também não é essa, não. Os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. Pô, nada a ver. Aspectos subjetivos, até porque a letra E parece muito com a A, né? Porque opiniões subjetivas, errado. Essa ficou fácil pra gente, galera. Isso aqui nunca poderia nos vencer. Então, cheguei ao tempo final, momento final da nossa aula, deixa eu me colocar aqui, e eu tenho que me despedir de vocês, ok? Tivemos hoje a nossa quarta e última aula, pelo menos comigo. Eu espero que, mesmo que eu não os veja, na verdade eu nunca os vi, mas mesmo que eu não os encontre mais dessa forma, eu espero que vocês obtenham um grande resultado. Usem o material, ele é importante, ok? E não deixem de ler, não permitam que vocês sejam vencidos pelo texto. Leiam o texto querendo entendê-lo e não acabar com a leitura, ok? Esse é um processo muito importante. É lento, mas é um processo muito importante para você estar numa prova, para você estar bem numa prova como a do Enem, tá bom? Um abraço a todos, sucesso e grandes resultados a todos nós. Tchau, tchau, galera. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 15. Bom estudo e até a próxima aula!